Hoje eu trouxe o review completo da Bíblia de Estudo Integrada, uma Bíblia que organizou os acontecimentos bíblicos em ordem cronológica. Oi pessoal, eu sou a Gabi do Falei com Amor e desde que eu falei que estava fazendo a minha leitura anual bíblica na Bíblia de Estudo Integrada, vocês me perguntaram bastante, porque a primeiro momento a tendência é que a gente estranhe bastante a Bíblia de Estudo Integrada. A Bíblia é esta daqui e ela está disposta em ordem cronológica e hoje eu trouxe um review completinho para você conhecê-la melhor. Mas antes disso, já clica no joinha desse vídeo e se inscreva no canal do Falei com Amor, porque esse é o primeiro, mas jamais que será o último review de Bíblias. Vou trazer bastante conteúdo para vocês, então se inscreva no canal, é uma forma de apoiar e ajudar o Falei com Amor a crescer. A nossa Bíblia, que começa em Gênesis com a criação do mundo e termina em Apocalipse com novos céus e nova terra, está disposta em assuntos. Os nossos livros são dispostos por assuntos e não em ordem cronológica. E então veio a Bíblia de Estudo Integrada, chamada de BEI, e colocou todos esses livros em uma ordem cronológica. Um exemplo, Jó, que viveu na época dos patriarcas, está logo depois de Gênesis. As genealogias estão dispostas ao lado do acontecimento de fato. Crônicas, que repete muitas coisas que aconteceram em Reis, também está disposto dessa forma. Salmos, que foi escrito por Davi, está logo ao lado da história de Davi. Assim como Cânticos, Provérbios, que foram na época de Salomão, também estão junto com a história dele. Então, no primeiro momento, quando você pega uma BEI e você está acostumado com a nossa Bíblia disposta por assunto, você realmente estranha um pouco, mas ao longo do tempo você vai acostumando. Agora eu vou filmar as minhas mãos para vocês verem melhor e conhecer essa Bíblia completinha e ver se compensa ou não para o seu propósito. Temos aqui então a Bíblia de Estudo Integrada, que vou chamar de BEI durante esse vídeo para ficar mais fácil. Vou começar falando um pouquinho sobre ela. Ela é da editora Thomas Nelson Brasil, a mesma editora que minha Bíblia de Anotações, qualidade impecável, mas essa edição é em parceria com a Livraria Família Cristã, então você tem aqui esse modelo exclusivo da livraria, com o símbolo da livraria aqui. No verso vem algumas informações sobre a Bíblia e ela tem a capa semi-flexível, que é essa capa que não dobra, mas que também não é uma capa dura. O acabamento dela é em soft touch, que é aquele acabamento que é macio ao toque. Parece um emborrachado, mas não chega a ser uma borracha. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos é uma Bíblia muito bonita. Ponto negativo é que ela é branca e ela suja. Ela marca qualquer dedinho sujo que aperta aqui, ou dedo um pouquinho com suor, ela já marca. Então, eu sempre uso com uma capinha para o manuseio do dia a dia. Abrindo a Bíblia, você tem esse papel cartão verde. E a folha da Bíblia é aquela folha fininha de Bíblia, sabe? Não é uma folha mais grossa, nem uma folha mais fina, é um papel normal. Só que o que acontece? Uma Bíblia bem grossa porque ela tem textos duplicados, vou explicar melhor. Aqui no começo você já tem o sumário da divisão da Bíblia, mas eu vou preferir mostrar para vocês essa introdução à Bíblia de Estudo Integrada. Dica: não pule essa introdução, leia tudo para você entender o que você vai ter nessa Bíblia. Ela começa aqui, nessa ordem cronológica, explicando que a nossa Bíblia ela é disposta por assunto e qual foi a proposta da Bíblia de Estudo Integrada. Ela explica as passagens paralelas, que são passagens que são relacionadas, que se repetem. Por exemplo, genealogia você vai ter em números, em crônicas, então ele põe um do lado do outro, que eu vou mostrar na prática aqui, que fica mais fácil de entender. O que é bastante importante nessa introdução é essa primeira parte aqui. Então, aqui ela mostra como é a estrutura da BEI, falando que o texto está disposto em ordem cronológica, dividido em 7 seções principais. Da criação aos patriarcas, do êxodo à conquista, da conquista ao reino unificado, reino dividido e exílio, retorno à terra, a vida de Jesus e a igreja primitiva. E a própria BEI já avisa, para estudo aprofundado, tenha uma boa Bíblia de estudo em mãos. Então, você tenha a BEI e uma Bíblia de estudo. O que eu indico? Que a BEI seja a sua terceira Bíblia. Que você tenha uma Bíblia disposta normal, uma Bíblia de anotações, uma Bíblia de leitura. Que você tenha uma boa Bíblia de estudo
para te dar texto base com comentário bíblico ou que você também tenha comentários bíblicos, e a BEI como uma terceira Bíblia para te auxiliar nesses estudos. Se for a primeira vez lendo a Bíblia, não indico a BEI, porque você vai ver que é um pouquinho confuso de início. E começamos o Antigo Testamento. E ele vai explicar cada seção. São 7 seções na Bíblia, então ele começa da criação aos patriarcas e do êxodo à conquista. Você tem aqui as datas estabelecidas e aqui uma linha do tempo da história bíblica, o que está acontecendo de acordo com a linha do tempo. Uma coisa que eu acho muito legal nessa Bíblia é a linha do tempo. Ao longo de toda a Bíblia, você tem a linha do tempo aqui embaixo em cinza. Então, olha só, 1200 a.C., os Juízes, 1100, Samuel, 1000, Davi. Então, você consegue ver o que está acontecendo e aonde está acontecendo. Então, olha só, aqui está a setinha, porque Gênesis estava acontecendo nesse momento aqui da história. E aí, essa setinha vai mudando conforme você vai lendo a Bíblia. Vocês podem ver que eu fiz anotações em rosa, que é uma caneta esferográfica rosa normal. Então, pode usar caneta esferográfica nessa Bíblia, que ela não vai manchar no verso, ó, não mancha. E lápis de cor. Se você usar caneta de tinta molhada, vai manchar, porque ela não tem nada de especial para ser uma Bíblia de anotações, apesar de ter muito espaço para anotações. Você vai ver grandes espaços ao longo da Bíblia. E agora eu vou explicar o que são as passagens paralelas, começando na primeira passagem paralela que aparece, que é aqui em Gênesis 25. Você tem a morte de Abraão em Gênesis 25, e do lado uma passagem paralela em 1 Crônicas, em que mostra a genealogia de Abraão. Gênesis 46, você pode ver que está em negrito, e aqui ele está falando a genealogia de Rúben, ó, Simeão, Levi, Judá. E aí ele coloca aqui, nessas colunas diferentes, em cinza, um pouco mais claro, outras passagens paralelas. Então, em Gênesis, você vê aqui a genealogia de Rúben. Em Êxodo, de Rúben novamente, em Números novamente e em Crônicas novamente. Então é muito legal você estudar a Bíblia de forma cruzada, porque você vê textos diferentes em livros diferentes se afirmando. Como funciona? A primeira coluna aqui da esquerda é onde fica o texto em preto negrito. As colunas laterais são texto paralelo, mas sempre na horizontal. Nós temos o texto de Gênesis e o paralelo em Êxodo, Número e Crônicas. Próximo texto de Gênesis, Êxodo, Número e Crônicas. Algumas partes são mais confusas, como, por exemplo, essa página aqui. Como você pode ver, ela não fica toda na horizontal ocupando 2 folhas, ela está ocupando só uma folha. E aí, você pode ver que aqui as colunas não se encontram, mas por quê? Gênesis 46 tem o paralelo em Números e Crônicas. Mas aí nos versículos seguintes ele só tem paralelo em Números, então ele divide a coluna de forma quebrada. Aí o primeiro susto que eu tive, virei Gênesis, lá estava Jó. Mas por quê? Jó aconteceu no período dos patriarcas, então ele está com os patriarcas. O lado negativo de ler essa Bíblia de forma corrida, né? Como num ano bíblico, por exemplo. Você estava lendo Juízes, né? E agora você vem e tem um texto de Samuel no meio de Juízes. Se você segue uma sequência em que você tem que riscar os livrinhos, por exemplo, aqui, né? Eu tinha que ler Crônicas 1 a 3, depois de 4 a 6, fica um pouquinho difícil de achar no meio da Bíblia. Então, ela é mais legal realmente para estudar e não para ler de forma sequencial, né? Mas por que tá dessa forma? Porque em ordem cronológica, e isso aqui aconteceu junto com Juízes, então ele está disposto dessa forma. Agora vamos para o Novo Testamento. Essa Bíblia é muito legal de estudar a vida de Jesus, porque ela está toda relacionada. Então, você tem os mesmos relatos em Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Novo Testamento dela é disposto dessa forma. E na entrada de cada sessão tem a introdução. Então, nós temos 7 sessões nessa Bíblia. Estou aqui na Igreja Primitiva, e você tem a introdução com autoria, com datação, então ficou bem legal essas introduções para a gente se encontrar melhor. E nós temos aqui Atos com passagens cruzadas em Lucas, em Marcos, e aí temos aqui a datação da igreja primitiva. Aqui no final nós temos uma tabela com pesos e medidas, o que é bem legal porque, por exemplo, comprimento, o que é um côvado? É 50 centímetros. O que é um palmo?
23 centímetros. Então, como a NVI ela traz essas unidades bíblicas pra gente, aqui a gente fica sabendo o equivalente métrico, que é o que a gente usa hoje em dia. Gabi, essa Bíblia é muito confusa, não entendi nada. Pois é, tem um índice de texto bíblico lá nas últimas páginas, ele está disposto na ordem que a gente está acostumado, então de Gênesis a Apocalipse, por assuntos, do jeito que a gente aprendeu numa Bíblia normal. E ele trabalha de novo com letras pretas e cinzas. Em preto está o texto disposto em ordem normal, a primeira vez que apareceu aquele texto na Bíblia. E em cinza indica que a passagem é um paralelo. Ou seja, vamos lá para Gênesis 46, versículo 14. Nós temos Gênesis 46, versículo 14, aparecendo a primeira vez na página 66, que está aqui em preto. Mas nós temos Gênesis 46, versículo 14, lá na página 250, como uma passagem paralela. Esse índice aqui é importantíssimo se você estiver estudando a Bíblia. Pontos positivos de você ler uma BEI. Você consegue montar um estudo paralelo. Você consegue se encontrar melhor ao longo das histórias, sabendo informações cronológicas que em uma Bíblia normal você não veria. Você tem uma forma curiosa e que desperta bastante a sua pesquisa ao longo da leitura bíblica. Pontos negativos da BEI. Você pode se sentir um pouco perdido. Você precisa sempre estar preso ao índice. Não funciona muito bem para a leitura corrida da Bíblia. E aí você decide se essa Bíblia vai servir bem para o seu propósito. Acho que essa Bíblia é muito legal para pregadores que sempre buscam passagens paralelas e também para curiosos que gostariam de entender mais sobre a cronologia da Bíblia. Eu me encaixo nos curiosos. E você? Então é isso, esses foram meus pareceres sobre a BEI. E eu vou reforçar aqui. Eu indico a BEI como uma terceira Bíblia. Então, você já tem que ter uma Bíblia disposta, nossa Bíblia normal, de Gênesis a Apocalipse, e você tem que ter afinidade com essa Bíblia. Depois, você tem que ter uma Bíblia boa de estudo para te dar uma base e um conteúdo bem legal. E aí, a BEI vem como uma terceira Bíblia, aquela Bíblia que vai te ajudar a se encontrar melhor nas histórias e nos acontecimentos. Se você nunca leu a Bíblia e vai ler pela primeira vez, eu não indico que você comece pela BEI, porque ela vai soar realmente confusa e é difícil de se encontrar no texto. Então eu indico que você comece a sua leitura por uma Bíblia normal e depois vá para a BEI. É uma Bíblia excelente, é uma Bíblia linda, que eu com certeza indico e gosto bastante dela. E se você gostou da Bíblia de Estudo Cronológica, se você ficou curioso para conhecê-la melhor, já comente aqui quais foram os seus pareceres e também me conta por qual Bíblia que você está acostumado a fazer a sua leitura e também o seu estudo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque tem vídeo novo toda semana. E corre lá pro @faleicomamor no Instagram, porque lá a gente conversa todos os dias. E a gente se vê semana que vem. Um beijo e fiquem com Deus!